Certa na PAN, 10h20. Repita. 10h20. Joe Biden e Donald Trump tiveram uma agenda de campanha depois do primeiro debate na TV americana, na quinta-feira à noite. Os dois candidatos exploraram o mesmo assunto, a possibilidade de Joe Biden desistir da disputa pela Casa Branca depois de um desempenho considerado muito ruim no debate. Marcelo Favalli. Curiosamente, os rivais concordam, pelo menos por enquanto, com a manutenção da candidatura de Joe Biden. Donald Trump fez um comício no estado da Virgínia e disse não acreditar que o democrata abandone a eleição. Muitas pessoas estão dizendo que depois do desempenho do presidente no debate, Biden estaria deixando a disputa. O fato é que eu não acredito nesta possibilidade, porque ele é o mais bem avaliado pelas pesquisas entre os democratas cogitados para substituí-lo. Biden, por sua vez, escolheu fazer campanha na Carolina do Norte. Falando a uma multidão de apoiadores, o presidente se esforçou para demonstrar energia no palanque. Ele garantiu permanecer na disputa. Eu dou a minha palavra. Eu não estaria concorrendo de novo se não acreditasse, com a minha alma e o meu coração, que sou capaz de realizar o trabalho. Porque, sendo bem franco, as apostas são muito altas. As apostas estão muito altas. Em peso, a imprensa americana apontou as fraquezas de Biden. Embora institutos de checagem tivessem apontado as informações falsas apresentadas por Trump, a imagem de um presidente frágil foi o que dominou o noticiário. No entanto, o maior impacto foi visto nos editoriais, com pedidos explícitos para que o presidente abandone a tentativa de se reeleger. Barack Obama publicou nas redes sociais seu apoio pela manutenção da candidatura de Joe Biden. Muito bem, vamos falar um pouquinho mais sobre eleição americana depois do debate da quinta-feira. Para isso, convidamos para conversar com vocês o advogado especialista em direito internacional, Daniel Toledo. Daniel, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, obrigado pelo convite. Daniel, por que o presidente Biden, por que o presidente Trump, ex-presidente Trump, dá essa declaração dizendo que ele não acredita na troca do adversário, que ele entende que o adversário vai continuar porque é o mais bem avaliado entre os democratas? Para ele é melhor que o Biden continue na disputa do que surja aí um nome, mesmo que não conhecido nacionalmente, um nome com mais vigor, e deixe um jogo mais ou menos jogado e uma partida com encerramento desconhecido e inesperado? Excelente pergunta. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que hoje o Donald Trump está num momento de conforto, principalmente para quem assistiu o debate do começo ao fim, e hoje aqui nos Estados Unidos. Ontem aqui já foi um fervor absurdo, hoje mais ainda, já acordei cedo aqui são 8h20 da manhã, eu já vi um monte de notícia falando sobre essa questão dessa disputa dos dois. Primeiro, é importante a gente avaliar que no debate o Donald Trump nadou de braçada, porque a pessoa que estava ali, o Joe Biden que estava ali, era uma pessoa completamente debilitada, totalmente incapaz. Eu não conseguia entender o que ele balbuciava as palavras, até o Donald Trump fez algumas brincadeiras ali por 2 vezes, eu não sei o que ele quis dizer nessa última frase, porque realmente não tinha a menor expressão aquela pessoa que estava ali. Então, qualquer coisa que o Donald Trump falasse ali seria melhor do que ele falou. Houve uma série de críticas depois pelas distorções que o Donald Trump fez ali, as inverdades que ele contou, inclusive vocês mencionaram agora aqui na abertura dessa matéria. E isso pegou muito mal para o Donald Trump. Inclusive foi dito que ele falou uma mentira a cada 100 segundos. Existem diversos canais falando sobre essa questão, em que eles cronometraram ali e tiraram a média. Mas mesmo assim ele ganhou de lavada do Joe Biden. E isso disparou dentro do partido uma necessidade de colocar uma nova pessoa. Quando o Donald Trump quer manter o Joe Biden, é porque ele sabe que ele está na zona do conforto com o Joe Biden. Mas os nomes cogitados, na verdade, ao contrário do que o Trump falou agora aqui, que não existiria um outro nome forte, existe o nome do Shapiro. E o Shapiro, nas pesquisas das prévias, antes do Joe Biden efetivamente ser ali, entre aspas, indicado, porque ainda não houve uma indicação oficial, o Shapiro já estava 12 pontos na frente do Trump, que naquela época estava atrás do Biden. Então, hoje, um grande nome que os democratas têm seria o Shapiro.
E se colocarem o Shapiro, se não me engano, ele é governador da Pensilvânia, se colocarem o Shapiro, seja como candidato ou seja como vice do Joe Biden, já vai bolar esse meio de campo aí e a coisa já vai mudar um pouco de figura. Você acredita que o debate aí pelos democratas foi uma forma mesmo de medir a situação de Joe Biden, como ele ia se sair, essa fervura mesmo em relação a Trump, já que os dois a gente tem aí uma breve noção que não tem condições formais aí para as eleições? Boa pergunta também. Na verdade, essa foi a primeira vez na história que se fizeram debates, que a CNN fez de uma forma bem... Eu acho que foi até de uma forma provocativa, porque ela chamou os pré-candidatos, eles não estão ainda indicados. E ela chamou os pré-candidatos, mas não chamou o Kennedy, não chamou os outros dos partidos independentes. E aí você fala, poxa, mas o Kennedy não tem expressão. Ele está com 12% nas pesquisas. Então, ele tem expressão sim, e ele inclusive já foi cogitado para inclusive receber os votos do Donald Trump em último dos últimos casos. Então, a ideia de se fazer esse debate com pessoas que nem sequer foram ainda indicadas oficialmente pelos seus partidos, já demonstra que houve a intenção de fazer um teste. Não só um teste popular por parte da emissora, mas também um teste por parte dos próprios partidos, para sentir até onde eles iriam. E se vocês vissem o debate que houve na quinta-feira, dos dois Biden e Trump, e o que houve ontem dos dois falando em palanques individuais e distintos, em comícios distintos, vocês vão ver que o Trump continua a mesma pessoa. O Trump, inclusive, estava até mais cansado ontem do que ele estava anteontem. O Biden parece que ele tomou injeção de cafeína mesmo, porque ele estava outro Joe Biden. E disseram que ele estava gripado, por isso que ele não teve um bom desempenho no debate com o Donald Trump. O que eu, particularmente, não acho que seja muito realidade. Felipe Monteiro tem uma pergunta também, Daniel. Daniel, bom dia. Daniel, minha pergunta vai no seguinte sentido, né? Estou vendo os comentários dos posts de comentaristas democratas, de político democrata, dando amplo apoio ao Biden e tentando humanizar ele, né? Dizendo que apesar dele estar debilitado, ele ainda é a melhor opção contra o autoritarismo trumpista, né? Você acha que essa é a narrativa que o Partido Democrata vai fazer de modo a manter o Biden na disputa ou tem outro caminho, outra alternativa? Eu acho que isso é uma balela, né? Primeiro porque, assim, eu não acho que o Biden seja a melhor opção democrata, tá? Eu não sou democrata, não apoio democrata, não apoio muitas coisas que o Trump faz também, mas eu definitivamente não sou democrata e não os apoiaria. E eu digo para você que, de longe, o Biden é a melhor opção que eles têm, né? Hoje, se eles quiserem realmente ganhar a eleição e ter uma força violenta para manter o poder na mão, é colocar o Shapiro e Michelle Obama como vice. Eu duvido que eles não teriam aí maioria absoluta de votos e ganhariam tranquilamente. Só que para fazer isso, eles têm as politicagens internas. E as politicagens internas é que estão amarrando todos eles. Por isso que ontem o Obama entrou acalmando a situação dentro do partido, porque eu acredito que já exista uma negociação aí para entrar ou Shapiro ou Michelle Obama na questão do vice. A Kamala Harris está desesperada, já foi nas redes e já falou uma série de coisas, e uma vez, um dos comentários dela foi que ela estava se sentindo traída pelo partido por não terem cogitado que ela pudesse ser a substituta do Joe Biden, mas a Kamala Harris não tem capacidade para nada. Ela foi mandada para a fronteira para resolver o problema da imigração, ela piorou o problema da imigração, ela nem foi, na verdade, e piorou o problema da imigração. Então, é um jogo hoje que está acontecendo dentro do Partido Democrata que precisa ser acompanhado muito, muito de perto, porque não só a escolha dos democratas vai fazer uma diferença muito grande nas eleições, como a escolha do vice do Trump também, se é que os republicanos vão indicar o Trump. Se indicarem o Trump, tudo indica que sim. Se indicarem o Trump, a escolha do vice do Trump vai ser uma chave fantástica para a definição dessas eleições. E quem são os favoritos hoje para esse cargo, Daniel?
Não existem. Eu pesquisei bastante sobre isso, bastante mesmo, muito mesmo. Eu acreditava que seria a Nikki Haley, mas não acredito que será ela. Existem outros dois que estão sendo cotados, mas eles já foram descartados também. Eu acredito que hoje uma chapa muito forte que poderia ser aí um caminho absurdo, né? Seria a única chapa hoje que eu acho que seria capaz de enfrentar os democratas na possibilidade de Shapiro e Michelle Obama seria Donald Trump e Greg Abbott. Só que o Greg Abbott, infelizmente, não quer concorrer à eleição, ele quer ficar como governador do Texas, ele não quer sair do Texas de jeito nenhum. A área dele é onde ele controla, é onde ele é amado, onde ele é admirado, ele não quer sair dali. Mas se Greg Abbott entrasse nessa disputa, ele ia desequilibrar essa balança. Muito bem, a gente conversou com o especialista em Direito Internacional Daniel Toledo. Daniel, muito obrigado pela entrevista e bom fim de semana. Muito obrigado a vocês, um grande abraço.